Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa situação que parece até contraintuitiva, sabe? Uma verdadeira encruzilhada jurídica que está sendo debatida nesse exato momento nos mais altos tribunais do Brasil. Então, vamos lá. Imagine a cena. Um julgamento criminal na sua reta final. A promotoria, que passou o processo inteiro tentando provar a culpa de alguém, se levanta e diz, olha, analisando tudo, nós pedimos a absolvição. Parece que o caso acabou ali, certo? Mas, e se não for bem assim? A grande questão é justamente essa. E é aqui que a história dá uma virada surpreendente. Pois é, no Brasil, um juiz pode sim olhar para o promotor, ouvir esse pedido de absolvição e mesmo assim bater o martelo e dar uma sentença de condenação. Só estranho, né? Porque mexe com a nossa ideia de como um julgamento deveria funcionar. Para entender como isso é possível, a gente precisa dar um passo atrás e ver os papéis de cada um. Vamos detalhar um pouco essa estrutura. Num processo criminal, existem figuras centrais com funções que deveriam ser muito bem definidas. De um lado, temos o Ministério Público, o promotor. Ele é o dono da ação penal, ou seja, é o acusador oficial em nome do Estado. A função dele é juntar provas, apresentar a denúncia e buscar a condenação. Do outro lado, o juiz, que tem que ser um árbitro neutro, imparcial. Ele ouve a acusação, ouve a defesa e, com base nas provas, decide. Acusador e julgador. Dois papéis que, em tese, não se misturam. Essa separação toda é a base do que a gente chama de sistema acusatório. Ele foi adotado pela nossa Constituição, a de 1988. A ideia é bem simples, mas é poderosa. Quem acusa não julga e quem julga não acusa. Isso é uma garantia importantíssima para evitar decisões arbitrárias e ter um julgamento justo. E é exatamente esse princípio que está no centro de toda essa polêmica. Bom, esse paradoxo todo não surgiu do nada. Ele nasce de uma lei bem específica e bem antiga, que hoje está sendo colocada em xeque. Agora, presta atenção num detalhe que é a chave de tudo. A data. Esse artigo, o 385 do Código de Processo Penal, é de 1941. A gente está falando de uma lei criada num contexto político autoritário, muito antes da Constituição de 88 e dessa ideia do sistema acusatório. E a lei diz com todas as letras que a opinião do promotor pela absolvição não impede o juiz de condenar. E essa herança de um outro tempo está sendo questionada agora. Existe uma ação correndo no Supremo Tribunal Federal, a ADPF 1122, que argumenta exatamente isso, que esse artigo 385 não combina com a democracia e com o sistema acusatório que a gente adotou em 88, e que por isso ele não deveria mais valer. Esse debate no Supremo, na verdade, expõe duas maneiras bem diferentes de enxergar o poder e a justiça dentro de um processo criminal. A primeira grande corrente de pensamento é bem direta. Ela defende que o dono da acusação, que é o Ministério Público, também tem o poder de abrir mão dela. Se ele não vê mais motivo para acusar, o caso deveria simplesmente acabar ali. Então a lógica aqui é a seguinte: se a parte que acusa não quer mais acusar, cadê o caso? Não tem mais o que ser julgado. Para essa visão, um juiz que condena nessas condições está claramente saindo do seu papel e virando ele mesmo um acusador, agindo sem que exista uma acusação para sustentar a decisão dele. Mas claro, como em todo bom debate jurídico, existe o outro lado da moeda. Uma visão igualmente forte que chega a uma conclusão completamente diferente. E essa outra filosofia diz que, uma vez que a ação penal começa, ela se torna pública e indisponível. Não é algo que o promotor pode simplesmente desistir. O pedido de absolvição dele é visto mais como um parecer técnico, uma opinião, mas o que está em julgamento é a denúncia que foi feita lá no início. O juiz teria, então, o dever de julgar aquela acusação original, não importa qual seja a opinião do promotor no final. Com duas posições tão opostas, é natural que surjam propostas de um caminho do meio, uma solução que não é nem uma coisa nem outra, para tentar resolver esse impasse. E essa terceira via é bem interessante. O jurista Gustavo Badaró, por exemplo, argumenta que quando o promotor pede a absolvição, ele está retirando a vontade do Estado de punir. Sem essa vontade, o processo fica oco, sabe? Sem propósito. Então a consequência não é que o juiz deve absolver. A consequência é que ele não pode mais julgar. Ele deveria apenas encerrar o processo, sem dizer se a pessoa é culpada ou inocente. Tudo isso pode até parecer uma discussão muito técnica, de juristas, mas as implicações são gigantescas para a forma como a justiça funciona no Brasil. No fundo, o que esse debate define são as fronteiras do poder. Qual é o limite do poder de um juiz? O promotor é mesmo o dono da acusação ou só um agente do Estado? E, o mais importante, o que significa ter um sistema acusatório numa democracia se a gente ainda tem na lei resquício de um modelo mais antigo, mais autoritário?
A decisão do Supremo sobre o artigo 385 não vai ser só sobre uma lei de 1941. Vai ser uma definição sobre o equilíbrio de forças no sistema de justiça para o futuro. E a pergunta que fica no ar para todo mundo refletir é essa, uma questão fundamental sobre a própria natureza da justiça. Obrigado por acompanhar a gente nessa análise.